Ninguém do lado de fora, ok? Ninguém mesmo, todos no salão agora, que nós vamos trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. E a seguir, logo a seguir, nós vamos entrar na mesa do Senhor, participarmos assim da ceia. Acompanhe aí, vê se está escrito assim na sua Bíblia. Certa ocasião, um superior da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Diga assim comigo: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito na lei? O que vocês entendem? E eles respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração. Diga assim comigo: de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Amém, amados? Pega a sua Bíblia e vamos passear um pouquinho em Marcos capítulo 10. Marcos, vamos voltar um pouquinho, Marcos 10, 17. Evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vê se está escrito assim na sua Bíblia. Quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção e pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Diga assim comigo: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganará ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou, mas disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Você pode dizer amém? Amados, eu queria muito a sua atenção nessa noite, tá? Eu queria que realmente você não se distraísse com nada. Deus tem nos dado uma nova direção para a nossa igreja. Deus tem nos despertado. Nós temos conversado com nossos pastores no sentido da gente ministrar para a igreja palavras que venham preparar a igreja para os dias finais, para a volta de Cristo. Quem está esperando o arrebatamento da igreja, diga glória a Deus. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Por isso a gente sempre precisa estar o quê? Esperando. Amém? A gente precisa sempre estar esperando. Sabe por quê, igreja? Porque nós nos preparamos para muitas coisas nessa vida. Preparamos para faculdades, preparamos para projetos pessoais, nos preparamos, querido, para crescimento em muitas áreas seculares. Alguns se preparam para o casamento, né? E, pasme, tem pessoas que se preparam para a hora da morte. Que isso, pastor? Um tempo atrás, às vezes eu falo, né? As pessoas falam: poxa, pastor, fala como isso aconteceu ontem. Um tempo atrás, a minha sogra, a pastora Nádia, me chamou e disse: meu filho,
eu preciso que você saiba de uma coisa. Ela me levou no quarto, a pastora nem sabe disso, e ela abriu uma gaveta e disse: olha, aqui tem uma pólice, aqui tem um seguro, aqui tem um plano funerário. Se porventura eu ou o meu marido partir, você toma conta de tudo, porque nós não vamos dar trabalho, está tudo já pago. Tem pessoas que se preparam para a hora da morte. Recentemente a gente estava vindo caminhando, a minha esposa juntamente com a irmã dela começaram a falar sobre a hora da morte. E a minha esposa disse: eu quero ser cremada. A minha cunhada falou: eu também quero ser cremada. Há uma preocupação com muitas coisas, e eu queria que você trouxesse a sua mente para cá e pensasse, não falasse, porque não tem como ouvir vocês. Qual é a sua maior preocupação no dia de hoje? Eu vou dar aí alguns segundos para você pensar. Júnior, qual é a tua maior preocupação no dia de hoje? Pensa aí. Cristina, qual é a sua maior preocupação? Gisele, qual é a tua maior preocupação hoje? Suelen, qual é a sua maior preocupação? Estão pensando? O que te preocupa? O que você tem colocado a sua vida em prol para de repente alcançar? Se eu chamar algumas pessoas e dizer para elas: fale para nós o que você se preocupa. De repente, se eu chamar o pastor Ronaldo aqui, ele vai dizer: a minha maior preocupação, igreja, é ter uma velhice saudável. Amém ou não amém? É garotão? Porque também é minha preocupação. Eu sempre falo isso com a minha esposa: amor, eu quero ter uma velhice saudável. Por isso é que eu gosto de caminhar, por isso que eu evito os refrigerantes, entendeu? Por isso que eu como pouco os bolos da Joane, como pouco, mas pode continuar mandando. Porque eu me preocupo, amado, porque quando a velhice chegar, eu quero estar inteirão. Amém ou não amém? Para que a gente não dê trabalho, principalmente para nós cristãos, a gente tem que se preocupar com isso sim, porque nós temos uma missão. Amém ou não amém? E muitas vezes aí, nós oramos hoje por duas pastoras que estão enfermas, estão em cama, abate, derruba, impede de fazer a obra de Deus, impede às vezes até de adorar, porque está sem ânimo, está fraquinha, né? Chegamos lá na casa da pastora Rosa, ela estava fraquinha. Ela falou: pastor, acho que vão chamar a minha senha. Às vezes a gente pensa nisso, né, irmão? Passa por algumas lutas, a gente acha que vai chamar a nossa senha, mas na verdade, Deus é que sabe a hora certa. E esses dois textos em especiais, amado, esses dois textos, de uma forma muito confrontante, ele traz a mesma pergunta duas vezes, uma feita pelos líderes daquela época e uma feita por um jovem. Mas se você for estudar a Bíblia, eu sei que você estuda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia ela é recheada de momentos como esse, em que o próprio Senhor Jesus, como foi no caso dos textos bíblicos, o próprio Senhor Jesus, ele fala: se você fizer isso, você vai herdar o reino dos céus. Porque, amados, tem que ser a nossa maior preocupação. Amém ou não amém? Você tem que se preocupar com isso todos os dias. Como está a minha caminhada? Será que eu estou caminhando em direção à vida eterna? Será que eu estou me preocupando com isso? E esses dois textos vão nos despertar essa noite para ver se nós estamos nesse trajeto. Primeira coisa que aqueles responsáveis pela lei ali
perguntam para Jesus, Jesus fala para ele: olha só, o que a lei diz, o que a palavra diz? E eles falam: olha só, a palavra diz o seguinte: nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa e com todo o nosso entendimento. Olha para cá, você tem amado a Deus dessa forma? Você tem amado a Deus dessa forma, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento? É dessa forma que é o teu amor para com Deus? Comece a analisar isso, mano. Comece a trazer na memória, né, aonde Deus está na tua vida. Olha para cá, em que fileira da prateleira da sua vida Deus está. Mateus capítulo 19, versículo 29, diz o seguinte: olha para cá, não precisa acompanhar, não precisa ler não, olha para cá, olha só o que a Bíblia diz: todo aquele que não deixar casa, irmãos, pai, filhos, propriedades, por minha causa, não herdarão o reino de Deus. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí. Se você não deixar essa pessoa aí: pastor, mas eu estou olhando para minha esposa. O que a Bíblia diz? Esposa. Pastor, mas eu estou olhando para minha mãe. O que a Bíblia diz? Se não deixar paz, por amor de mim, não herdarão o reino dos céus. Pastor, mas por que Deus fala isso? Amados, Deus fala isso no quesito prioridades. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, amados. Muitas vezes nós estamos apegados a quem a gente ama, apegados aos nossos bens, de tal forma que não há espaço para Deus no nosso relacionamento, nas nossas conquistas. Eu costumo dizer e desafiar a nossa igreja: nós somos uma igreja tremendamente abençoados. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas quantas vezes você viu alguém aqui e dizer: pastor, eu quero oferecer esse culto em ações de graça. Pastor, eu quero fazer um culto na minha casa em ações de graça. Quantas vezes Deus tem tido espaço na tua vida para que o nome dele possa ser glorificado? Você conquista, você avança, a sua família é aumentada, mas Deus não é exaltado, Deus não é glorificado. Amados, para termos certeza de vida eterna, Deus precisa ser o centro de nossas vidas. Amém ou não amém? Deus precisa ser prioridade. Nenhum amor, nenhum sentimento, nenhuma conquista nessa terra pode ser maior do que o nosso amor para com Deus. Vocês entendem isso nessa noite? Então diga assim comigo: misericórdia. Me permita fazer isso com você agora. Me permita. Prende a sua respiração aí, rapidinho. Coloca a mão na sua boca para não fugir no seu nariz. Prende aí por alguns segundos. Prende aí. Isso, como se você estivesse afogando. Prende aí. Isso. Prende. Prende aí. Não permita que o ar entre. Segura. Segura. Lá de cá já tem um ficando roxo. O que você está precisando? O que você está desesperado querendo? Olha para cá, igreja. Quando você, na sua vida, a busca por Deus for tão grande quanto foi a busca pelo ar, é porque Ele é prioridade na sua vida. Amém? Por quê? Porque, amado, até a minha vida não pode ser prioridade em relação a Deus. Porque por Ele eu morro. Amém ou não amém? Por Ele eu morro, por Ele eu me entrego.
por Ele eu me lanço. Deus precisa estar acima de tudo na nossa vida. Deus falou para aqueles sábios: o que vocês entendem? Como vocês veem essa interpretação? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus precisa se fazer presente na nossa vida em tudo, amado, em tudo. Dificilmente a gente vê, no momento em que estamos conversando, batendo um papo, a gente vê o nome de Deus ser glorificado em algumas conversas. Nós conversamos sobre tudo, nós compartilhamos um monte de assuntos, um monte de situações, mas quantas vezes você traz Deus para a sua conversa? Você traz Deus para o seu momento de lazer? Deus tem que ser presente na sua vida em todo o tempo. Você entende isso e pode dizer glória a Deus? Então aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia. E Jesus pergunta para ele: o que vocês entendem? Eles falam sobre o amor que nós precisamos ter em relação a Deus. Mas na parte B do versículo 27 do mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele diz o seguinte: com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí. Está olhando quem está ao seu lado? O nosso maior desafio hoje, atenção igreja, olha para cá. O nosso maior desafio hoje é lidar com o nosso próximo. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros o que é isso, pastor? Quando a Bíblia fala suportai-vos, a Bíblia diz que nós temos que dar o quê? Suporte. Nós temos que dar suporte. O que é dar suporte? É você dar atenção, é você caminhar com ele se for necessário. Caminhar com ele se for necessário. Pela lei, amado, um judeu, em alguns casos, tinha que caminhar 1 milha com um soldado romano carregando, às vezes, a sua bagagem. Ele tinha que caminhar 1 milha. Quem sabe quanto que é 1 milha? 1.500 quilômetros. Ele tinha que carregar, era obrigação dele carregar a bagagem do soldado por 1 milha. Aí Jesus vem e fala o seguinte: se o teu irmão te pedir para caminhar 1 milha, faz o quê? Faz o quê? Caminhe 2. Por quê? Porque caminhar 1 é obrigação, e caminhar a 2 já é o amor. Queridos, o problema é que muitas vezes a gente se perde em algumas coisas. Tem muitos líderes trazendo os ensinamentos errados. Você só tem que caminhar com quem dá resultado. Você só tem que caminhar com pessoas melhores do que você. Amados, essa pessoa que você olhou aí, ela pode ser a pessoa mais cri-cri da Igreja Batista Viva. Dá uma olhadinha de novo para ela. Dá uma olhadinha. Pastor, não faz isso não. Faço sim, eu vou piorar. Ela pode ser a pessoa mais fofoqueira desse rebanho. O plano dela para a morte não é um caixão, não. O plano dela para a morte são 2 caixões. Por quê, igreja? Um é para a língua. Porém, ela pode ser a pessoa mais chata, aquela chata de galocha. Porém, nós precisamos o quê? Nós precisamos o quê? Amá-la.
porque nós somos cristãos, e a nossa vida eterna, ela está no caminho. Para nós chegarmos na vida eterna, nós vamos passar por ela, caminhar com ela, suportá-la. Eu me lembro, amado, do meu filho, quando ele passou na prova para bombeiro. Aí quando chegava lá, o comandante, ele pegava uma das pessoas mais, deixa eu encontrar uma palavra aqui para não ofender, uma das pessoas mais devagar, que difícil, demorava para ajustar as coisas, demorava para acertar. Tem ovelha assim, amado? Um montão, né? Porque o pastor Ronaldo já pregou aqui que ovelha é burra, que ovelha demora a acertar. Eu recebi um vídeo de uma ovelha que estava agarrada no buraco. Aí o pastor foi lá e tirou aquela ovelha do buraco. Ela dá 3 passos e cai de novo no buraco. Vocês viram esse vídeo? Porque é ovelha. E eles chamavam esse soldado de panga. Aí pegou aquele soldado que era difícil de acertar as coisas. Na época eu estava na Marinha, também tinha, mas lá era diferente. Lá era no tapa, lá era diferente. Era uma outra época. E falou para o engenheiro: olha só, esse aqui é o seu panga. Como? Esse é o seu canga. Tudo que ele errar, você vai pagar. Amado, olha para cá. O céu está dizendo para você nessa noite: quem está do seu lado é o seu canga. Tudo que ele errar, você vai pagar. O que o meu filho fazia? Inteligente. Nós somos inteligentes. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Meu filho acordava cedo, já engraxava o sapato dele, porque sabia que ele não ia conseguir. O meu filho já acordava, já lubrificava o cinto dele, já fazia a barba dele. Quando o comandante chegar para fazer a vistoria, chegava no canga e estava perfeito, pleno. Quem ganhava? O Jean. Amados, o evangelho é assim, queridos. Não tem como ganhar sozinhos. Não tem como comemorar nada sozinho. Não tem como viver a plenitude do Espírito Santo sozinho. Por quê? Porque o nosso irmão faz parte disso tudo. Jesus falou: você quer saber a resposta sobre o caminho para a vida eterna? Honra a Deus e o teu próximo. Amados, em nome de Jesus, você precisa amar o teu próximo. Você precisa ajudar o teu próximo. Nós não podemos abandonar o nosso próximo. Você precisa sentir falta do teu próximo. Ele senta nessa cadeira, cadê ele? Ele não veio no culto, então quando terminar o culto eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para ele. Eu vou saber o que está acontecendo, eu vou orar pela vida dele, eu vou interceder por ele, eu vou pagar um preço por ele. Por quê? Porque ele está no caminho da vida eterna e eu quero passar por esse caminho. Amém ou não amém? Amados, está na hora de você se importar mais com o teu próximo. Está na hora, querido, de você começar a olhar ao nosso redor e observar, porque, querido, cristão não aponta, cristão não critica, cristão suporta, cristão ama, cristão trabalha. Aquele canga, ele foi tendo trabalhado, ele foi sendo despertado, e aquilo foi trazendo crescimento. Assim também é o nosso próximo. Quando a gente ama, quando a gente se importa. Eu já tive sentado em lugares comendo com pessoas que não eram dessa igreja. De repente o telefone dele tocava, era o líder dele falando: poxa, eu senti a tua falta ontem no culto, o que aconteceu? Depois, quando ele desligava o telefone, ele falava: era o meu líder, ele se importa comigo.
Ele se importa comigo, amados. Em nome de Jesus, se importe com o teu próximo. Se importe. Observe as coisas que estão acontecendo e encaixe o teu amor para com o teu próximo e fale: eu preciso dar uma atenção para A, para B, eu preciso ver o que está acontecendo. Por quê? Porque ele está no caminho da eternidade na qual você deseja estar. Amém ou não amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, já não é mais a equipe da lei, agora é um jovem, mas ele faz a mesma pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Queridos, feche seus olhos, feche seus olhos e diga assim comigo: mestre, mais uma vez, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai e responde para ele: você conhece os mandamentos? Ele pergunta: quais? Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. E ele começa a relacionar todos os mandamentos. E aquele jovem fala: Senhor, eu conheço a tua palavra desde a minha meninice. Segundo a história, um judeu, ele sabe de cor mais de 600 mandamentos. Se eu não me engano, 613. Eles decoram, eles sabem recitar de cor. Então, pastor, para que eu vá para a eternidade, eu preciso conhecer a palavra? Sim. Sim. Por quê? Porque a palavra, ela vai facilitar a sua caminhada. O que o Salmo 119, versículo 105 diz? Quem sabe? Quem sabe? Só a tia Cida, que é da IBD, pastor Anário, quem mais? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Ou seja, o que prepara o nosso caminho é a palavra. Amados, nós precisamos conhecer a palavra. Nós vivemos numa geração em que as pessoas conhecem tudo hoje. Sabe escalar o time do Flamengo, dos reservas até os titulares. Sabe o elenco do Big Brother desde a primeira edição. Sabe os melhores filmes, aqueles que ganharam Oscar, sabe aqueles que ganharam prêmio sobre maior bilheteria. Sabe tudo. Mas eu quero te perguntar nessa noite: e a palavra? E a palavra? Jesus fez questão de despertar isso na vida daquele jovem. Nós precisamos conhecer a palavra, mas não é somente conhecer, amado, é conhecer. Oséias capítulo 6, versículo 3, é isso? 3, o que Oséias capítulo 6, versículo 3 diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Ô igreja, olha para cá. Conhecer, eu sei que vocês conhecem, por isso que vocês estão aqui. Mas me responde agora, com a palavra do teu coração: o que nós temos feito para prosseguir em conhecer o Senhor? Responde aí. O que você tem feito? Ah, pastor, mas isso é papel da igreja. A igreja que tem que dar seminário, a igreja que tem que dar curso, a igreja que tem que dar doutrina, a igreja que tem que nos desafiar. Quantas vezes eu desafiei a igreja a ler a Bíblia toda? Todo início de ano eu jogo um calendário para vocês lerem a Bíblia toda. Já dei Bíblia de presente aqui para pessoas que leram a Bíblia toda. A igreja, ela faz a sua parte, mas cada um
precisa fazer a sua parte. Porque, amados, é a palavra que vai nos sustentar nos momentos difíceis. É a palavra que vai nos fortalecer quando na caminhada em direção à eternidade nós pensarmos em desistir. É a palavra que nos sustenta, amados. Então nós temos que procurar meios para prosseguir em conhecer essa palavra. Faça desafio com você mesmo, com a sua família, com os seus companheiros. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Traga temas que desafiam, traga assuntos que vão trazer interesse, para que vocês possam continuar a conhecer a palavra. Porque, amados, existem coisas que não são difíceis. Eu poderia chamar aqui 3 membros da igreja aqui. Vou pedir só o Salmo 23 todo. Vou pedir só o Salmo 1 todo, tá? E vou pedir só o Salmo 119 todo. Poucas pessoas riram. Por quê? Está pegando para quem não riu. Porque se alguém conhecer o Salmo 119 todo, amado, você está de parabéns. É o maior salmo da Bíblia, são páginas de salmo. Mas, pelo menos ler, a gente precisa ler. Amém? Mas, amados, pastor, dá uma fácil. Chama o Guilherme aí, pastor, dá uma fácil para ele. Fala para ele falar, já que ele gosta tanto de futebol, ele conhece os 11, fala para ele falar os 12 discípulos de Jesus. Ah não, pastor, o Guilherme é teu filho, é filho de pastor, não vale. Chama o teu genro, chama o Tico, pastor. Pede para ele falar as bem-aventuranças. Ah não, pastor, o seu genro não, ele ouve sempre lá. Faz o seguinte, pastor. Chama o André. E fala para ele falar a oração do Pai Nosso. Ah, que isso, ele fala todo dia. Ah, então não, pastor, faz o seguinte, chama o extra. E pede para que ele fale todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O que nós temos feito para prosseguir em conhecer a palavra? Querido, quantas coisas na nossa vida a gente não tem habilidade, mas a gente pega e começa a treinar, começa a fazer, vai dominando, daqui a pouco você é especialista naquela área. Pastora, começou a dirigir, né? Solange, eu me lembro da Solange, mas eu ia na frente, tirando os carros. Sai. Não é brincadeira, eu ia na frente. Mas chegou um tempo que ela entrava numa garagem, amado, quase igual essa porta aqui, ó. De tão dominando o volante que ela estava. O que nós precisamos? Nós precisamos examinar, ler, buscar. Porque, amado, a palavra facilita a nossa caminhada. Porque na caminhada, quando foi ofertado alguma coisa para você, você vai dizer, a palavra do Senhor diz que eu não devo fazer isso. A palavra do Senhor me orienta a fugir disso. A palavra do Senhor não me dá base para que eu aceite isso, para que eu aceite aquilo. A palavra do Senhor me santifica, a palavra do Senhor me purifica, a palavra do Senhor me faz um vencedor. Amém ou não amém? Mas se você não conhece, você é presa fácil para o inimigo. Por quê, pastor? Vocês lembram quando o diabo foi tentar Jesus no deserto? Que tipo de tentação ele usou para pegar Jesus? Você lembra? A própria palavra. Jesus estava com fome, ele falou, está escrito, transformai essas pedras em pães. Mas Jesus venceu o diabo com a própria, nem só de pão
O diabo vem e prepara a armadilha, amado. E ele fica na expectativa. Esse crente vai me botar para correr. Esse crente vai dar um jeito aqui, eu não vou vencer. E muitas vezes nós temos sido presa fácil para o inimigo. Quer a vida eterna? Conheça a palavra. Mas Jesus, vendo o coração daquele jovem, falou: olha só, beleza, você conhece a palavra. E a gente vê muitas pessoas na igreja que conhecem a palavra. Amém ou não amém? Rapaz, fulano conhece a palavra, fulana prega bem, fulana fala versículo, fulana tem noção dos acontecimentos, fulana conhece o Novo Testamento, conhece o Velho Testamento. Mas e aí? Conhecer é importante? É. Mas mais importante do que conhecer é o quê? Praticar. Aí Jesus fala para ele: olha só, filho, realmente você conhece, só que agora eu quero que você pratique. Pega tudo que você tem e faz o quê? Faz o quê? Vende, dá para os pobres. Pastor, a Bíblia não fala isso. Opa, não fala não? Nós lemos aqui agora, Mateus 19, 29. Marca na tua Bíblia aí, Mateus 19, 29. Aquele que não abandonar, não deixar casa, irmão, pai, filhos, propriedades, bens, por amor de mim, não herdará o reino dos céus. Então, pastor, eu tenho que pegar o meu carro e vender, eu tenho que pegar a minha casa e vender, eu tenho que pegar os meus bens e dar tudo aos pobres. Não é isso que Jesus quis dizer. Olha para cá. Jesus quis dizer para ele o seguinte: que essas coisas não podem ser prioridade na vida dele. Os bens, a riqueza, a família não pode nos dominar. Amém ou não amém? O único domínio que está sobre a nossa vida é do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amados, precisamos o quê? Precisamos colocar em prática. Precisamos, querido, cada vez mais viver a palavra de Deus. Deus, Ele tem nos despertado a cada dia. Por quê? Porque a sua própria palavra ela tem se renovado. Aquele jovem, querido, ele tinha o conhecimento da palavra, mas ele não deixava a palavra tomar conta da vida dele. Sabe por quê? Porque o que ele queria era a vida eterna. Para onde ele iria, nenhum daqueles bens ele iria levar. Viu como é que às vezes a gente erra por falta de conhecimento? Puxa, eu quero a vida eterna. É igual, amado, se Jesus voltar agora e arrebatar alguns de nós. Jesus vem, pá, pastor Moisés some com a família dele inteira para a glória. Se porventura, e eu creio que ninguém vai ficar aqui dessa igreja, mas se ficar alguém, pode ir lá em casa pegar o que você quiser. Amém ou não amém? Tia Cida com o irmão Divaldo, pá, some. Você vai ser dono de pousada se você quiser, vai lá. Vai lá, filho, vai ser dono de pousada. André e Luciane, pá, some. Você vai ser dono de sítio. Fica com o sítio do André. Top o sítio dele. Quer? Alguém quer? Alguém quer? Por que nós não queremos? Porque para onde a gente vai, nada disso tem valor. Para encerrar, querido, conta-se uma história verídica do imperador da Macedônia, o rei da Macedônia, né? Alexandre o Grande. Foi acometido de uma enfermidade terrível. Nenhum médico conseguiu curar aquele grande homem. Era um homem tão especial, era um guerreiro tão campeão, que alguns pensavam que ele era um semideus. E perto da sua morte, ele chamou os seus súditos e foi o seguinte: eu quero que vocês façam 3 coisas para mim. Primeiro, quando eu morrer, eu quero que vocês convoquem todos os médicos que cuidaram de mim, e eu quero que os médicos carreguem o meu caixão.
Eu quero também que vocês peguem todos os meus diplomas, todas as minhas medalhas, todo o meu tesouro e saiam espalhando pelo caminho por onde o caixão vai passar. Vai jogando os tesouros. E eu quero um último pedido: que a minha mão fique por fora da tampa do caixão e ela fique balançando, para que todo mundo veja a minha mão, para que todo mundo entenda que nenhum médico tem o poder de curar as pessoas, para que todo mundo entenda que os tesouros, as conquistas, nós não podemos levar para onde a gente vai. E a minha mão, para que todo mundo entenda que de mãos vazias eu vim para esse mundo e de mãos vazias eu vou partir desse mundo. Queridos, em nome de Jesus, para onde nós vamos, nada disso tem importância. Porém, muitos de nós têm gostado tanto desse mundo, que tem construído uma vida como se nunca fosse sair dele. Eu quero te dar uma palavra nesse momento. Eu queria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Queridos, igreja do Senhor, eu queria pedir algo para vocês nessa noite. É um pedido do seu pastor. Eu quero que você saia desse culto olhando para dentro da sua vida e revendo conceitos, revendo valores. Eu quero que você saia desse culto, amado, tremendamente preocupado com a sua caminhada no que diz respeito à sua vida eterna. Eu quero que você saia daqui fazendo uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, se eu não vivi, a partir de hoje, conforme eu fui confrontado pela tua palavra, eu quero viver uma vida. Eu quero viver uma vida que venha valer a pena o que Cristo fez por mim lá na cruz do Calvário. Se preocupe com isso, amado. Se preocupe em sentir o teu coração arder novamente com a presença do Senhor. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não sente o coração arder? Há quanto tempo você não para tudo ao seu redor para dizer: não, agora eu vou separar um tempo para o Senhor, eu vou me dedicar, eu vou me consagrar. Amados, Jesus está muito próximo de voltar. Feche os seus olhos. O Rei está muito próximo de voltar. E a Bíblia diz que Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Moisés, apresente-me as suas mãos. E aí, querido, o que é que nós temos para apresentar para o Senhor? O que é que você tem? Ah, pastor, eu fiz tantas faculdades, eu tenho tantos diplomas, eu tenho tantas conquistas, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Ei, não é disso que eu estou falando, porque nada disso você pode levar para esse lugar especial. O que importa, o que vai te dar certeza, é como você tem vivido a sua vida, principalmente com relação ao seu próximo, e principalmente em relação à palavra de Deus. Aonde você tem ido, o nome de Deus tem sido glorificado. Aonde você tem estado, o Espírito Santo também se faz presente. Aonde as pessoas dizem: nossa, quando fulano chega uma paz. Quando fulano chega, transforma o ambiente. O que é isso? Querido, é tempo da gente buscar isso. É tempo da gente viver isso. É tempo da gente desejar isso. Comece a buscar ao Senhor. Comece, querido, a renunciar aos manjares desse mundo. Comece a renunciar às propostas que esse mundo tem feito, por mais vantajosas que ela parece ser. Saiba de uma coisa: quando você perde, com Deus você ganha. Com Deus você ganha sempre.
Ah, eu perdi essa oportunidade, eu perdi essa proposta. Com Deus você ganha sempre. Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe a hora necessária, como foi ministrado aqui ao abrir este culto. Ele dá uma palavra e abre-se todas as portas. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, e deixa o teu coração bem sensível nessa noite, para que você possa entender que o Senhor está te dando uma oportunidade de mudar de nível nessa noite. O Senhor quer que você mude de nível nessa noite.